Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Irmãos, hoje o tema é maravilhoso. A gente vai aprender sobre a obra do Espírito Santo. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Onde nós vemos um pouco, sobre como é a obra do Espírito Santo em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler essa versão revista e atualizada, tá? Então diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto entre vós, sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu fiz questão de ler esse capítulo inteiro, porque antes da gente pegar os dois versículos que a gente acabou de ler, 17 e 18, a gente precisa fazer uma comparação do que é a velha aliança, do que é o Novo Testamento, que Paulo fala que a gente se tornou ministro desse Novo Testamento. Por quê? Quando a gente olha para a velha aliança, a gente vê uma realidade, uma situação que é diferente da que nós vivemos hoje. Nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo daquilo que Moisés nos ensinou através da lei. Nós estamos com uma revelação maior. Ficar só com a lei é uma parte da revelação. Hoje nós estamos numa dispensação onde a revelação que está sobre nós e o poder que está sobre nós é maior, é mais excelente. Então, Paulo, para chegar nesses dois versículos, 17 e 18, onde ele fala que essa glória está sobre nós, o Espírito está sobre nós, ele lembra
de uma glória que foi passageira. Ele lembra de uma situação muito interessante que aconteceu com Moisés. Quando Moisés ele foi e ficou na presença de Deus durante alguns dias, no monte, só ele e Deus sozinho, porque o povo não quis subir, porque o povo tinha medo de Deus. Interessante que mesmo com a Bíblia, o cânon fechado, mesmo a Bíblia toda na nossa mão, tem gente ainda hoje que ainda não conhece Deus e tem medo de Deus. E naquela época o povo não quis subir e Moisés subiu. E quando ele volta, quando você se encontra com Deus, você não pode ser mais o mesmo. Você desce diferente do monte. E ali, algo tão tremendo Deus operou na vida dele, que começou a aparecer fisicamente. E quando ele se apresenta no arraial, diante do povo, o rosto dele está como que resplandecendo. E aquilo era muito sobrenatural, e o povo ficou com medo. De novo com medo. A ponto de Moisés, quando ia se apresentar diante do povo, Moisés punha um véu. É absurdo isso. Né? E quando ele ia diante de Deus, ele tirava. Deus não tem medo dele. Nós estamos entre amigos. Nós estamos aqui entre pai e um filho, não tem medo. Onde está o amor, verdadeiro amor, lança fora todo medo. Não tem medo. Onde há amor, não tem medo. Mas o povo tinha medo, então ele cobria. O que ele estava cobrindo? A glória, o poder de Deus que estava fluindo, então ele fecha aquilo. E pelo povo não querer esse relacionamento com Deus, porque desde que Deus inspirou os homens, soprou dentro dos homens a verdade dele, para eles escreverem, né, a Bíblia, é a revelação de Deus escrita para que o povo entenda. Desde que Deus mandou que os homens escrevessem, qual era o efeito da Bíblia ser escrita? Qual era o efeito pelo qual Deus queria que as pessoas o conhecessem? Era para que a gente tivesse relacionamento com Deus, para que as pessoas quisessem se relacionar. Então é um meio que a gente chama relacional. Deus sempre quis isso. Deus sempre quis que você se relacionasse com Ele. Deus sempre quis que seus filhos se relacionassem com Ele. Ele quer que seus netos se relacionem com Ele. Ele quer trazer as pessoas para perto dEle. Isso é um grande confronto com o que os humanistas dizem, com o que os ateus dizem, que a gente foi obra do acaso, ou se, né, existisse um ser superior, ele deixou a gente a nossa própria sorte, a gente se vira com isso. E é mentira. A palavra de Deus, toda ela, nos mostra essa verdade, que Deus quer comunhão, intimidade comigo e com você. Por que Ele quer intimidade com a gente? Ô Senhor, quem sou eu? Mas esse amor dele faz isso conosco. Ele quer e ponto, e acabou. Pelo povo ter medo de Deus, pelo povo se assustar com Moisés com aquela cara resplandecente, a palavra fala que o véu não ficou só sobre o rosto de Moisés, mas ficou sobre o coração deles. Eles fecharam a revelação de Deus. Eles não creram, eles não quiseram. Por isso que até hoje muitos judeus não creem que o Messias vieram, só vai ser tirado esse véu do coração deles, do entendimento deles, quando eles crerem. Aí sim, isso vai ser retirado e aí eles vão conseguir entender as coisas de Deus. Por isso que a palavra fala que só os homens e as mulheres espirituais é quem entende as coisas espirituais. Quem é carnal entende as coisas carnais. Quem é espiritual entende das coisas espirituais e carnais. Ele discerne bem todas as coisas, mas quem somente é carnal, quem fecha-se para a revelação de Deus, quem se fecha para a comunhão com Deus, fica com um véu no entendimento. Ele não entende nada das coisas espirituais. Ele não vê, ele não ouve, ele não compreende com o coração. Aí Paulo fala, irmãos, se essa glória que era transitória, porque essa dispensação da lei ia acabar, ia se cumprir em Cristo. Não íamos mais nossos pecados não iam mais ser perdoados por causa de um sangue, de um novilho, de um touro, de um bezerro. Agora, nossos pecados não iam ser mais encobertos, agora nossos pecados iam ser totalmente anulados. Com o sangue de Jesus. Então, ia passar esse período. Estava sendo abolida, era transitória essa glória, porque haveria podemos dizer assim, uma segunda glória.
né, que é a glória do Novo Testamento, o sangue de Jesus, a obra de Cristo cumprida. Então ele fala, se naquela que foi transitória houve toda essa glória, né, algo impactante e muito sobrenatural, quanto mais quando vier do Novo Testamento. Quanto mais o Espírito habitando em cada um dos que crerem. Não somente sobre Moisés, ou não somente sobre alguns 70, onde ele vai distribuir do Espírito que está nele, para ajudar a cuidar do povo. Não, agora vai ser uma glória onde cada um que receber, do menorzinho, de uma criança, até o mais idoso, o Espírito Santo vai morar dentro dessa pessoa. Então, muito mais glória é essa. Aí Paulo fala, aqui no verso 17, ora, o Senhor, ele é Espírito, ele não está nas coisas materiais. Você fica com medo de um rosto resplandecente? Quanto mais admirado você ia ficar, extasiado, até assustado de ver o Espírito Santo como ele é, totalmente. Ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. O que a gente entende só desse versículo? O que significa isso? Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Dentro do contexto do que a gente viu. Não pegando ele só isolado. Às vezes a pessoa pega o versículo isolado e pensa assim, onde o Espírito Santo está liberdade. Então eu posso dançar, posso cantar, posso pular, posso gritar. Dentro do contexto que a gente está vendo, o que é isso? Onde há o Espírito do Senhor, há aí liberdade. O que é isso, gente? Vamos entender esse versículo. O Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, onde Ele estiver, aí há liberdade. Quando o povo não quis se relacionar com Deus, eles ficaram presos. E eles fecharam a porta para quem? Para o Espírito do Senhor agir. Quando a gente fecha a porta para o Senhor, a gente fica preso em nós mesmos. E às vezes o que tem dentro de nós não é bom. Vocês tinham medo de Deus? Por que têm medo de Deus? Porque se sentem culpados? Tem medo da presença de Deus por quê? Porque sabem que tem pecados, mas pecados que são encobertos? Ou pecados que você quer se livrar e teoricamente não consegue? Por que você se fecha? Né? Às vezes, Deus levanta uma pessoa com palavra de conhecimento. E ali, quando a palavra de conhecimento se manifesta, o que é? Deus mostrando que está oculto. Coisas que só eu e Deus sabemos. Tem gente que tem medo dessas pessoas. E ela quer, não. Quer uma oração? Não, obrigada, estou bem, estou ótimo. Porque, na verdade, é o quê? Tem pecado oculto que ele tem medo de mostrar. Se eu impeço a ação do Espírito Santo, eu estou me boicotando. Eu estou me prejudicando demais. Porque se o Espírito Santo operar na minha vida, o que acontece comigo? Eu sou liberta. Aonde ele está, onde ele pode operar, não tem mais nada que nos prenda. Então, o Espírito Santo, quando entra em nós, ele nos liberta do medo, nos liberta dos traumas, nos liberta da amargura, nos liberta do domínio do pecado, nos liberta dos pecados mais, peso pesado. Se a gente pode falar que tem pecado que é mais pesado que o outro, né? Então, eu não posso nunca deixar que o Espírito Santo não haja em mim, porque senão eu vou ficar sempre presa. Eu tenho que crer. Se ele operar, eu sou livre. Se ele eu só tenho a ganhar, eu só tenho a lucrar, deixando o Espírito Santo trabalhar em mim. Mesmo que, não sei se vocês lembram, uma vez eu já falei aqui de como que se trabalha um vaso. Né? Eu dei um exemplo uma vez, uma ilustração muito antiga, falando de uma xícara de porcelana, até ela ficar lindinha daquele jeito e pintadinha depois. Né? Como que é esse trabalho? É muito difícil. Então, se passa pelo molde, ela tem que ser amassada, trabalhada, dói, né? Se o vaso pudesse falar, ou a xícara, está doendo, menos, né? Não aperta tanto. Não, vamos moldar. Se quebrou, vamos ter que refazer, quer dizer, vai passar por aquilo de novo. Depois disso daí, vai passar por um forno a uma certa temperatura. E tem que ser uma temperatura alta, ele tem que resistir àquilo. Se ele não resistiu e quebrou, adivinha? Vamos de novo desmanchar isso daí, fazer. E tem que resistir. Dá para não passar pelo forno? Não dá, porque ele vai ser muito frágil. Qualquer coisa ele pode quebrar. Então, ele passa, ele é temperado. Né? E depois ali, ele tem todo um trabalho. Ele passa por uma roda, um monte de coisa ali. Se você impede esse processo no vaso,
ele vai se tornar um vaso de desonra em algum momento, porque ele não vai ser útil para aquilo que ele deveria ser. Ele não vai comportar aquilo que ele deveria comportar. Seja uma água, seja carregar alguma coisa dentro dele, ele vai romper em algum momento. Então ele se torna um vaso inútil, um vaso de desonra. Por isso que o Espírito Santo faz isso em nós. Não foi essa parábola que Deus mostrou para Jeremias? Jeremias, desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar o que eu quero fazer com Israel. Então, nós somos também esse vaso que comporta vasos de barro, que comportam o maior tesouro, que é o próprio Deus, né? Que é o Espírito Santo em nós. Eu tenho que comportar isso. Eu tenho que aguentar o peso dessa glória. Como que eu aguento isso? Sem me tornar inútil, sem me romper em algum momento. O Espírito Santo trabalha em cada um de nós, para que a gente suporte isso, que a gente dê conta disso tudo. Se eu interromper, se eu falar, não, eu não quero, não, eu tenho medo, eu impeço o Espírito Santo de trabalhar na minha vida e aí não tem liberdade. E aí não tem a ação completa. Então, Paulo fala, deixa ele trabalhar. Onde ele estiver, ele é Espírito, onde ele estiver vai ter liberdade. E aí? E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como um espelho. Na verdade, tem uma outra versão que fala assim, ó, contemplando como por um espelho, a glória do Senhor, não está a mesma. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na lei, a glória era transitória, porque ia vir a glória da nova aliança. Era transitória, passageira. E era estática. Aqui, nova aliança, Espírito Santo em nós. Agora a glória, ela não é uma mesma glória desde que você recebeu o Senhor na sua vida. Ela é dinâmica, ela é cada vez maior, ela é gradativa, pessoal. Essa é a verdade de Deus que Ele quer que a gente viva. Às vezes não é o que a gente está vivendo, por causa de nós mesmos. Mas isso que Deus quer operar em nós. Ah, tem gente que, pior, tem gente que a glória era maior quando se converteu. Parece que a glória na pessoa vai cada vez mais diminuindo. Não, é antibíblico isso. A pessoa fica aquele saudosismo, quando eu me converti, nossa, eu realizei tantas coisas, eu tive tanta visão, eu tive tanta coisa, fiz tanta coisa. Agora eu estou no fim do meu ministério, está minguado, não tem mais revelação, não tem... Gente, é antibíblico. Rosto descoberto, não tem que cobrir mais. Deixa, as pessoas têm que ver mesmo, Deus através de você. É bíblico que você brilhe. É bíblico que você seja sal para salgar. Porque o sal não pode ser insípido. E luz para iluminar. Onde você viu pegar uma luz e esconder? Debaixo da cama. Não, eu tenho que pôr no alto para iluminar todo mundo. Não posso esconder isso. Isso é antibíblico. Diabólico até. Rosto descoberto. E deixa Deus brilhar. Ah, mas tem gente que vai ter medo, tem gente que vai ficar chocada, tem gente que não vai... Não interessa. Vire-se com isso. Vire-se com isso. As pessoas, os religiosos, não gostaram da luz de Jesus, tá certo? E Jesus parou de curar. Jesus parou de pregar a verdade. Jesus, ele ficou recluso porque... eu acho que eu estou dando uma porção demais, eles não estão se portando. Não, nada disso. Jesus continuava pregando, Jesus continuava curando, Jesus continuava recebendo as pessoas. Mas você vai falar com mulher, isso é muito chocante. Não interessa, eu falo com a mulher, eu falo com a criança, eu abençoo as crianças, eu olho pela viúva. Eu vou e eu tenho o direito de ressuscitar o menino e dar para ela, o filho único dela. Eu faço isso. Quem vai me impedir de fazer o bem? Eu falo aqui sobre os telhados que essa viúva ofertou mais que todo mundo aí. Ele exalta. Então, não vire-se com essa glória. Mas o que eu não vou é encobrir. Não, mas você está crente demais. Olha, você está espiritual demais. Você está orando demais. Você está indo ao culto demais. Você está gritando demais. Está ofertando demais. Sempre vai ter alguém colocando uma coisinha assim. Vire isso com essa glória. Está incomodando? Você acha que eu estou demais? Poxa. Não posso nem te pedir desculpa porque eu estou fazendo a coisa certa. Eu só peço desculpa por aquilo que eu faço de errado. E perdão por aquilo que está errado. Mas isso aí eu não posso nem te pedir desculpa. A luz aqui está brilhando. Ótimo. Vai brilhar mais ainda. É assim que tem que ser. Transformados,
rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados. Presença de Deus em nós tem liberdade. Presença de Deus em nós nos transforma. Somos transformados. Veja o verbo, ó. Significa continuidade. Somos transformados. Cada dia mais de glória em glória. A glória de hoje é uma, a de amanhã é maior que essa. A de segunda vai ser maior que a de domingo, a de terça vai ser maior. Somos transformados de glória a glória. O que, gente? No que a gente vai ser transformado? Na própria imagem de Deus. Cada vez mais transformados e parecidos com Deus, parecidos com Jesus, até chegar a uma estatura, até chegar a um ponto que Paulo fala. Qual é o meu ponto? Qual é o meu alvo? Qual é a minha meta? A estatura de varão perfeito. Estatura da varoa perfeita. É isso aí. Cada vez mais parecido com o papai. Dizem que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando parecido com os nossos pais, fisicamente, estou dizendo, né? Às vezes temperamento também, né? Às vezes, tanto você ficar falando mal do seu pai e da sua mãe, em pensamento, chatice, não sei o que. Às vezes você, às vezes com seus filhos você faz igualzinho, pior. Né? Mas fisicamente, às vezes você vai envelhecendo, você vai ficando parecido. Cada vez mais com o pai, cada vez mais com a mãe. Quando a gente está na presença de Deus, a gente vai ficando cada vez mais parecido com o pai da gente. Com o nosso Pai Celestial, gente. Cada vez mais amoroso como Ele, cada vez mais tolerante como Ele, cada vez mais misericordioso como Ele é. Glória em glória. Tem que ir melhorando, pessoal. Nunca piorando ou extinguindo. Se estiver diminuindo, é primeiro amor. Olha, isso foi, não sei se você sabe, isso foi uma grande repreensão. Então, você não pode aceitar como isso uma coisa normal. É porque o primeiro amor é assim mesmo. Não, calma aí, gente. O primeiro amor, ele tem que melhorar cada vez mais. Você não pode querer voltar. Aquele era o perfeito amor. Aquilo sim estava cheio de entusiasmo. Agora tá, sabe, tá devagar, quase parando. Não, aquilo foi uma repreensão. Não pode, a gente não pode ter isso como uma verdade sobre nós. O primeiro amor é um. Hoje tem que ser maior do que o primeiro. Olha, quando eu conheço uma pessoa, vamos levar isso exatamente para o Senhor, tá? Você amou o Senhor quando você se entregou para Ele. Você entendeu quem Ele era, você o amou, você o reconheceu e você entregou a sua vida para Ele. Mas olha, quanto tempo faz isso? No meu caso, vai fazer 18 anos. Não, peraí, eu tenho 15 de casada. Vai fazer 17 anos isso, né? Olha que diferença. Poxa, em 17 anos, eu tenho que ter conhecido mais de Deus, tá certo? Eu tinha que ter visto mais o Senhor do que aquela primeira experiência que eu tive com Ele. Por conhecê-lo mais, eu não tenho que amá-lo mais, gente? Como é que naquele dia eu amo mais do que hoje? Tá vendo como não é coerente? Não, quando você se casou, né? Quem ama seus cônjuges? Como é que vai isso? Você vai conhecer aquela pessoa, você tem que amar mais e não odiar. Nossa, cada dia que passa eu odeio mais. Não, isso é fora da palavra. Isso é fora dos planos de Deus. Calma aí. Cada vez mais você ama, cada vez mais você tem mais prazer em conhecer aquela... Conhece ou não, né? Não, agora que eu conheci, misericórdia, eu não gostei. Né? Não, quando é amor, gente, não estou falando de paixão, não, tá? Porque tem gente também que se apaixona por Deus. Não é amor, é paixão. Então, ele fica empolgado, ele acha o máximo, Jesus é o máximo, mas compromisso com ele não quer. Isso só dura no máximo 3 anos. É verdade, espiritualmente também. Essa paixãozinha por Jesus vai ser no máximo 3 anos. Depois, não quero mais não. Tá certo. Vocês entenderam o que eu falei dessa analogia? Não é possível que você ame mais a Deus no dia da sua conversão e cada dia vai esfriando esse amor. Não é uma promessa de Deus isso. A promessa de Deus é essa. Quanto mais exposto você estiver ao Espírito Santo, mais você vai ser transformado, mais você vai ser livre, mais você vai
ter uma glória, mais glória sobre você, que a presença de Deus, mais amor você vai ter pelo Senhor. Quanto mais eu te conheço, né, uma canção que a gente canta, mais eu quero te conhecer, mais eu te amo, mais eu te quero. Mas é isso mesmo. Você fala, meu Deus, o Senhor é mais lindo ainda, hein? O Senhor é mais poderoso, é mais admirável ainda. Nunca o contrário, tá? Se está o contrário, é um problema em nós, hein? Você está fechando. Eu posso ser taxativa hoje em falar para você, dar essa resposta para você. Está ficando cada vez mais chato ir à igreja? Cada vez mais enfadonho orar? Cada vez mais enfadonho. Ai, cada vez eu entendo menos a Bíblia. Depois de 17 anos, cada vez entende menos? Olha, você se fechou, hein? Hã? Não está agindo. Você está se fechando para Ele. Você tá com um véu sobre você. Você colocou, hein? Culpa é nossa, nunca de Deus. A palavra de Deus, a gente tinha visto que a cura interior vem pela palavra. É ela que opera em nós e nos cura. A palavra tem todo esse poder, ela é suficiente para isso. Então, a palavra de Deus é o meio pelo qual nós somos curados. Só que é o Espírito Santo que é o agente da cura. Então, preste atenção nessa imagem aqui. Ó. É exatamente isso que eu creio que acontece conosco quando a gente é exposto à palavra de Deus. Exatamente isso. Você lê, só que Paulo não falou que só a letra mata? Não tem teólogo que conhece Gênesis e Apocalipse, mas não conhece a Deus? O diabo conhece a Bíblia, gente? O que vocês acham? Por que ele conhece a Bíblia? Quem falou para vocês que ele conhece a Bíblia? Ele conhece. Só que, qual é a diferença do diabo para eu, para mim e para você? Eu conheço a Bíblia também, você também conhece. Qual é a diferença, gente? E a gente crê nela. A gente ama a palavra. A gente deixa a palavra operar em nós. Então a palavra está lá, mas ela não é só a letra. Porque tem gente que conhece a letra, mas é ranzinza, crente ranzinza, crente juiz. Ele vai usar a letra para matar uma pessoa, sendo que a palavra de Deus diz que a palavra ela tem que produzir vida em nós, ela é amor, né? São palavras de amor, mas tem gente que consegue usar dela para matar, para ferir, para humilhar, para culpar, para ofender. Não só a letra. Ela é, sim, o meio pelo qual nós somos curados, mas o Espírito Santo trabalha em conjunto. E é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia para nós. É Ele que nos faz entender o que aquela palavra significa, não só palavra por palavra. Então, o Espírito Santo, ele é o agente da cura. O remédio está aí. Só que esse remédio precisa entrar em mim. E quem faz esse trabalho? O Espírito Santo faz esse trabalho em mim. Quem é o Espírito Santo? Não põe ainda na resposta. Segura. Gente, quem é o Espírito Santo, então? Já que o tema da aula é a obra do Espírito Santo. Quem é ele, hein? Para começar, quem você diria que é o Espírito Santo? Ele é o Consolador. Tá? Quem mais ele é? Se alguém te perguntar, você fica falando tanto do Espírito Santo, você fica cantando, vem Espírito Santo. Você foi lá na igreja, me chamou para ir na igreja com você, fiquei meio assustado com você. Você ficou lá, vem Espírito Santo, desce sobre nós, Espírito Santo. Quem você está chamando? Uma pessoa? Tem certeza? Todo mundo acha que ele é uma pessoa? Não tem gente que fala que ele é uma força. Ele é uma força ou ele é uma pessoa? Gente, ele é uma pessoa. Não é uma força, um ser, sei lá o quê, que muita gente pensa que ele é, que ensina que ele é. Não, ele é uma pessoa, ele fala, ele ouve, ele vê, ele ajuda, ele sente. Paulo fala, falando para a igreja, não está falando para ímpio. Não entristeçais o Espírito Santo. Não resistam ao Espírito Santo, porque senão vocês vão apagá-lo da vida de vocês. A gente entristece o Espírito Santo, sim, hein? Vamos deixar o Espírito Santo bem feliz conosco. Decida isso. Ele é o Consolador que está comigo. Jesus subiu aos céus e enviou. Ele está comigo todo dia. Todo dia. Dentro de mim. Ele é uma pessoa, gente. Ele não é uma força. É muito interessante isso. Você tem que conversar com ele. O Espírito Santo é Deus? É.
Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele habita em você. Desde o dia em que você confessou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, quem entrou em você? O Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa. Então, por isso que você não deveria ficar chocado com nada que ele possa fazer ou ter medo dele, né? O pastor já falou tantas vezes aqui, mas é pertinente falar de novo, né? Tem pessoas que têm medo de receber oração ainda, gente, pelo amor de Deus. Faz isso não. Ei, você que está me ouvindo aí pela internet, que não vem aqui na escola bíblica, quando você vier, não tenha medo não. Sabe, domingo passado, eu fui orar para umas 4, 5 pessoas com a mesma postura. Você está ali, recebe. Oi, a mensagem ensinou a gente, né, gente? Mergulha de cabeça nesse rio, para com essa coisinha de ficar só molhando o pulso. Para com isso, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Aí eu vou lá orar para a pessoa. Eu quero assim, né? Vamos. Aí a pessoa está assim. Ô, Espírito Santo, tá difícil hoje aqui, hein? Né? Não, para com isso, não tenha medo. Ele é uma pessoa extremamente gentil. Extremamente. Ele nunca vai, não é inconveniente, como algumas pessoas que a gente conhece. Ele não força a barra, ele é extremamente... Olha, imagina a pessoa mais gentil que você conseguir imaginar. Mais gentil, mais educada. Mais assim, que chega na hora certa, que fala a palavra certa. É ele e muito mais. Então deixa, hein? Ele agir em você. Quem é o Espírito Santo? É essa pessoa maravilhosa. Terceira pessoa da Trindade. Não dá para falar do Espírito Santo sem falar em Pai e Filho. Né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Por que a gente fala isso? Tem gente que pensa assim que o Pai é mais importante que o Filho. Né? Que o Filho é mais importante que o Pai. E olha, Senhor, Pai, eu vou pedir ao direcionar minha oração ao Pai, em nome do Filho, para o Espírito Santo agir. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o seu Espírito haja em mim. Será que eu posso falar, ter essa interação diretamente com o Espírito Santo? Claro que eu posso, porque ele é um Deus só. Não são 3. 3 pessoas, um Deus só. Quando a gente chegar no céu, não sei como é que vai ser isso, mas a gente não vai encontrar 3 deuses. Nós vamos encontrar um Deus só que são 3 pessoas. Esse trecho que nós vamos ler chama Confissão de Fé de Westminster. Essa Westminster é uma igreja, é a abadia, né, que está lá em Londres. Agora todo mundo assistindo os Jogos Olímpicos de Londres, que lá. Eu acho que, se eu não me engano, essa abadia foi onde se casou a Kate e o William, ou a princesa Diana e o Charles. É uma abadia muito antiga, essa igreja, onde se reuniram os reformadores. Então, depois de 1547, acho, que teve ali, que Martinho Lutero colocou as 95 teses na igreja lá na Alemanha, que começou a reforma. Depois de um tempo, depois de acho que 1, 2 séculos, os reformadores continuavam fazendo concílios, que são reuniões para tratar dessas questões espirituais. Então, é como se surgissem problemas dentro da igreja de ordem de doutrina. Como é que a gente vai resolver isso? Tem gente aí que, como o primeiro concílio que a gente vê na Bíblia, que está lá em Atos, onde a gente vê conflito de judeu com o crente grego. Então, poxa, o que nós vamos fazer? Esses gregos aí, vamos pedir para circuncidar ou não vamos? Então, teve um concílio. Falou, não, para com isso. Eles creram por fé no Senhor, estão salvos pela fé. Não precisa pedir para eles guardarem isso. Só vamos ter um consenso aqui. Então, ninguém vai comer de carne sufocada, ninguém vai comer de carne com sangue, ninguém vai se entregar à imoralidade sexual. Né? Então, esse foi o primeiro concílio. Então, houve esse concílio nessa Assembleia de Deus, lá de Westminster, onde juntaram alguns reformadores daquele século, os calvinistas, tal, e entraram no consenso. Como é que a gente vai falar que o Espírito Santo é? Quem ele é? Então, quem ele é? É a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância, igual em poder e glória. Deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. Ele é Deus, como o Pai e o Filho é.
o mesmo em substância, em glória. Assim como eu tenho que obedecer ao Espírito Santo, eu tenho que obedecer ao Pai e ao Filho. E até, gente, a gente entender isso que a irmãzinha estava falando de equivocado. Ó. Jesus não falou que se alguém pecasse contra o Filho, teria perdão? Mas Jesus mesmo fala, se pecar contra o Espírito Santo, se blasfemar contra ele. Então, até nesse momento você pensa até que ele é superior. Não é. Mas essa questão aí é. Tem uma classe de pessoas que Deus vai cobrar dessas pessoas. Não é todo mundo. Você vai dizer, ai meu Deus, será que eu blasfemei? Porque quando eu cheguei era recém-convertida e o pessoal falava que aquilo era o demônio, e eu achei que era, e julguei, falei, a pessoa está possuída, e não, e era o Espírito Santo, e agora, o que vai ser de mim? Se orarem por mim, nem vai ter jeito. Né? Porque não adianta nem orar. Quando blasfema contra o Espírito Santo, tá destinado ao fogo eterno, acabou. Quem são essas pessoas que blasfemam e aí não tem perdão? São aquelas que experimentaram a glória vindoura e que experimentaram as coisas de Deus, que viveram, ninguém contou, viveu, sabe a diferença no espírito dela, o que é de Deus e o que é do diabo. E mesmo assim, ela vai blasfemar. Essas pessoas não têm remédio. E a palavra fala que é como se elas pisassem no sangue de Cristo, sabe? É muito sério isso. Então, vale um lembrete. Conforme a gente vai conhecendo a Deus, vivendo as coisas de Deus, mais responsabilidade a gente tem. Inclusive nisso. Você foi liberto, você sabe, você sabia a diferença do que era ficar endemoniado. E hoje você sabe qual é a diferença do Espírito Santo em você. Né? De você muitas vezes você sabia que você tinha uma enfermidade, que você chegou para o Senhor, que aquilo era causado por um demônio, que aquele espírito foi expulso, você ficou curada, levantou e tal. Como que depois você vai começar a experimentar as coisas de Deus, viver as coisas de Deus, os milagres de Deus de perto? Como o pessoal no deserto. Poxa, ele sabia que aquele maná era um negócio sobrenatural. Ele via aquela roupa dele que não se acabava, aquele calçado que crescia junto com o pé das crianças. E depois falar que é melhor o faraó? Chegar na terra, pior, chegar na terra prometida e adorar Moloque? Se prostrar diante de Baal? Falar que não tem diferença nenhuma entre Deus, o Deus de Israel e um demônio? São essas pessoas que blasfemam e não tem jeito mais para elas, tá? Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tem que obedecê-lo, tem que amá-lo, tem que crer nele, tem que honrá-lo, como o Pai e o Filho também. Alguns exemplos só para a gente ver de como a Trindade opera, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tira o Espírito Santo disso. Tá? Ele está ali, ó. Então, alguns exemplos, ó. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem está trabalhando daí? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está vendo? O mesmo nível de igualdade. Não posso falar que um é melhor que o outro. Não, é Trindade, é o único Deus. O trabalho do Espírito Santo no homem. Como que é essa obra do Espírito Santo em nós? Para você ser salvo, é o Espírito Santo que aplica essa salvação em você. Olha o texto aí, ó. Tito 3, verso 5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus morreu por nós e o Espírito Santo faz essa obra ser real nas nossas vidas. Porque Jesus morreu por toda a humanidade, mas essa salvação é real apenas sobre alguns. Não porque Deus fez a acepção das pessoas, mas porque alguns creem e alguns deixam o Espírito Santo trabalhar. O Espírito é quem produz vivificação espiritual e quem aplica a salvação ao indivíduo. Por exemplo, o termo salvação. Quando a gente fala assim com o Espírito Santo, aplica a salvação a nós. Salvação, além de perdoar os nossos pecados, de sermos salvos do poder da morte, da condenação eterna, a salvação tem muitas coisas incluídas nela. Então, uma delas ela significa, compreende, regeneração e novo nascimento. Isso é ser salvo. Por isso que Paulo falou para Nicodemos,
Ó Nicodemos, você é um maravilhoso príncipe fariseu, mas você precisa nascer de novo. Novo nascimento, o Espírito Santo que produz isso em nós. A adoção espiritual, aquele entendimento, o Espírito clama em nós, Abba Pai. Você saber, você entender que você é filho, você compreende isso com o teu espírito. Você se aceita, né? A união com Cristo é através do Espírito Santo. A conversão, você sair daquela atitude que você tinha, de, sabe quando o porquinho, aquele instinto que o porquinho tem, né? Você pode criar ele como um animalzinho doméstico. Mas deixa ele no ambiente dele para você ver o que ele faz. Ele vai comer as porcarias todas, ele vai querer se sujar. É a essência dele, né? Não muda. Então, como que eu mudo essa essência em mim? Aquela vontade de fazer aquelas mesmas coisas, aqueles maus hábitos, é a conversão. De você estava sempre naquele caminho, aí você muda completamente a tua direção da tua vida. Não é o teu entendimento que faz isso, é o Espírito Santo em você que vai te libertando disso, a conversão. É Ele que produz em nós arrependimento, fé salvadora. É Ele que produz em nós a justificação, ou seja, sabemos que somos perdoados, justos, e a santificação. O que é ser santo? O que é andar em santidade? É uma atitude que você tem de abandonar o pecado. É uma atitude que eu tenho, eu quero tirar isso da minha vida. Eu nego o pecado, eu nego essa ação. É uma atitude que você tem, atitude sua, da sua mente. Só que é o Espírito Santo que te respalda nisso, que te ajuda a você continuar fazendo isso, tá? Nunca você consegue isso sozinho, é com Ele. Ele que produz isso em você. Por que o Espírito Santo é chamado de santo? Espírito de Deus. Por que a gente não chama só ele de Espírito de Deus? Por que ele é chamado de Espírito Santo? Claro que ele tem outros nomes. Claro que ele é chamado de Consolador. Claro que ele é chamado de Espírito do Deus vivente. Espírito do Senhor. Espírito do nosso Deus. Espírito vivificante. Mas por que Jesus fala na hora de batizar as pessoas? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que ele chama-se Espírito Santo? Porque não há pecado nele? Que mais? Ele nos santifica. Então, isso é um trabalho dele, nos santificar? É. Isso. Primeiro motivo. Chama-se Espírito Santo porque é a essência dele. Ele é santo. Então, ele não tem pecado. Ele é de Deus. Ele é Deus. Ele é santo. Essência dele. Segundo motivo, porque esse nome representa o que ele faz, o que ele é e o que ele faz. Ele produz, ele nos ajuda no processo de santidade, de santificação. Se nós somos transformados de glória em glória na imagem de Deus, pessoal, é óbvio que o trabalho está sendo feito dentro da gente, interiormente. Mesmo que externamente eu possa me desgastar, como Paulo mesmo fala, o homem exterior ele está se desgastando com o tempo. Ele vai se acabando, né? Vai ficando acabadinho com o tempo, né? Olha, pessoal, todo mundo vai enrugar, todo mundo vai cair as coisas, né? O tempo vai passando, você vai ficando cada vez mais velho. A gente começa a envelhecer desde que a gente nasce. Não é a partir da terceira idade, é desde que nasce você vai envelhecendo. Mas o trabalho do Espírito Santo dentro de nós só vai nos melhorando. Embora o homem exterior esteja cada vez mais se corrompendo, o interior se renova dia após dia, ser cada vez mais belo por dentro, seu Espírito Santo está operando em você. Ele vai te santificando, ele vai te melhorando, ele vai te fazendo uma pessoa cada vez melhor e mais parecida com o Pai. Se ele é santo, não há pecado nele, não há erro nele. Porque pecado é errar o alvo, uma das definições. Não há erro. Isso eu quero que vocês entendam muito bem. Ó. Se não há erro nele, e no trabalho dele, consequentemente, também não vai ter erro. Por que a gente não acredita na obra dele dentro da gente? Nunca compare o trabalho que você faz com o trabalho que o Espírito Santo faz. O problema é que a gente compara.
O problema é que a gente compara o jeito que Deus opera e faz as coisas como se fosse a gente estivesse fazendo. É inadmissível que uma pessoa que creia em Jesus, por isso tem o Espírito Santo dentro dela, continue falando: eu não consigo me libertar disso. Eu não consigo me libertar da fofoca, não tem jeito. Eu não consigo me libertar da pornografia. Eu não consigo me libertar da rabugice. Eu não consigo me libertar do mau humor. Eu não consigo me libertar da desonestidade. Gente, o Espírito Santo é santo, perfeito. Tudo que ele faz na hora certa e faz bem feito. Ninguém vai precisar avaliar o trabalho do Espírito Santo, supervisionar o trabalho do Espírito Santo para ver se ele fez a coisa certa. Se ele fez, está feito. E ele é perfeito. Não compare os seus trabalhos mal feitos. A gente faz uns negócios muito porcamente, entendeu? E acha que o Espírito Santo vai fazer igual a gente. Não. Ele é o Espírito da excelência do Senhor. O que é excelente não tem erro, é perfeito, é maravilhoso. Tá? Então, se você quer pessoas que têm um espírito excelente, ele é excelente na medicina, o cara é excelente na advocacia, é aquela pessoa que não comete erro. Ou vai cometer um erro em 10 anos. Tudo que faz com perfeição. O cirurgião excelente, ele vai fazer aquela cesariana, parece que não tem nada ali. Nunca abriu ali quase. Excelente. Agora aquele que está com preguiça, aquele que só quer ver o dinheiro, está lá, um ponto aqui, um ponto ali, fica aquela coisa, aquela ondulação, não tem remédio que tire aquele queloide. Por quê? Fez porcamente. Entendeu? Vai assim mesmo, tá bom assim mesmo, excelente. Não. E o Espírito Santo é inúmeras vezes maior do que isso daí. Então você fala assim: eu não consigo me libertar disso, Senhor. Quando você for se apresentar diante de Deus, o Senhor fala: não, você está mentindo. Você está mentindo. Porque o Espírito Santo está em você. E o que ele faz certo. Ele faz perfeito. Tá? Então tem gente que fala assim: olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu me sinto mal, me sinto acusada. Ei, você fez o que a Bíblia falou? Fiz. Você pediu perdão? Pedi. A palavra fala que quando a gente pede perdão, confessa nossos pecados, a gente é o quê? Perdoado na hora? Na hora. E aí o Espírito Santo entra em você e você tem paz. Não, mas eu não me sinto perdoado. Eu acho que eu não estou perdoada. Eu me sinto acusada. Você acredita mais na obra do diabo do que na obra de Deus. Você acredita mais na obra do diabo do que na obra do Espírito Santo. Aí a pessoa fica com raiva de você. Ela não aceita você, o que você está falando ali. Mas, gente, se o Espírito Santo tocar em você, acabou. Acabou todo o mal, acabou toda a perturbação, acabou toda a acusação, acabou, como se nunca tivesse existido. Se você ainda sente, é problema seu, porque você não crê. Jesus falou: olha, vocês são uma geração muito incrédula. Falou para os discípulos dele: vocês são uma raça ruim. Tá? Eu vou fazer uma paráfrase aqui. Até quando eu vou ficar com vocês ensinando? O que Jesus estava denunciando? Incredulidade. Gente, se eu não crer, realmente não vai ter feito a ação do Espírito Santo em mim. Mas não por culpa dele, porque tudo que ele faz é perfeito. Culpa minha, eu não criei. Então, por que ele é chamado santo? Porque a essência dele é santa. Porque o trabalho que ele faz é santo. O trabalho que ele faz em você é perfeito. É santo. Não tem erro nenhum, não tem insuficiência nenhuma. Está tudo perfeito, mais do que você possa imaginar, até compreender com a sua mente. Tá? Se não está funcionando alguma coisa, analise você. Se analise. Porque ele é santo. E ele faz essa operação essa aplicação da salvação em você. Qual é o outro trabalho do Espírito Santo? É te ensinar. Ele ensina e relembra. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a que o Pai enviará em meu nome. O Pai já enviou o Espírito Santo? Sim ou não, pessoal? O Espírito Santo já está aqui? Então isso é uma promessa palpável para mim.
Está aqui à minha disposição, ó. Enviará em meu nome, e esse, quem? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria, e é o Espírito Santo que nos traria a memória de tudo que a gente precisaria. Porque é o Espírito Santo que nos inspira a fazer as coisas. É Ele que nos dá a interpretação da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos habilita a fazer as coisas para o Senhor. Tá? Então, Ele inspirou os homens para escrever a Bíblia. Ele não vai nos lembrar do que está escrito aqui? Ele escreveu para que a gente entendesse, a gente não vai entender? Então, essa coisa, eu não consigo ler a Bíblia, pastora. Quanta gente fala isso ainda, né? Eu não consigo entender. Está faltando você se render ao Espírito Santo para você entender. Então, está precisando da ação do Espírito Santo. Tem que entender que o Espírito Santo não é um livro comum, gente. Fisicamente, ele pode parecer um livro comum, que sai em gráfica e tudo. Mas ele não é comum, não. Quer entender? Precisa orar, gente. O pessoal não ora. Lê como fosse uma revista, um jornal. Não vai entender mesmo. Porque você não pediu a ajuda do professor. Você não se rende ao professor. Ele que te ensina, ele que te relembra, ele que interpreta. É assim. Aí você duvido que se você não fizer... Olha, eu te desafio. Se você ler a palavra de Deus com um espírito devocional, se você não vai entender nada. Eu duvido. Duvido. Se você chegar lá e orar e falar assim, fala comigo. Duvido que você vai sair de lá, Senhor, valeu, hein? Fecha a Bíblia aí, valeu, eu vou tentar amanhã. Que isso? Se você tiver um espírito devocional, de entrega, de separa tudo, eu não atendo telefone, não quero nem saber. Agora o mundo acabou para mim, eu estou aqui na presença de Deus. Ele fala, gente. Não está falando porque o pessoal não está tendo relacionamento com o Espírito Santo. Ele ensina. Qual é o outro trabalho do Senhor? Como é, né, que Ele nos faz essa obra em nós, de transformação? O Espírito Santo glorifica a Cristo. João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E também 1 Coríntios 12:3 diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém, olha que interessante isso aqui, ó. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós com esse propósito também de fazer a gente glorificar a Jesus, a obra de Jesus. Então, a obra principal do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O Espírito revela à alma dos pecadores as riquezas da pessoa de Jesus. Ele apresenta Jesus de uma forma, ele faz a gente conhecer Jesus de uma tal maneira que é impossível a pessoa reconhecer Jesus sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso nela. Ele que apresenta Jesus dessa maneira. A gente prega, né? Os homens e as mulheres de Deus são instrumentos, são um violão que o Espírito Santo vai tocar e tirar o melhor som. Tá? Não adianta nada o violão por si só. Ah, que beleza, que bonito. Igual eu vejo o piano na minha casa, ai que bonito, só admiro, mas eu não sei fazer nada com ele, sei limpar. Não adianta nada para mim. Agora, imagina uma pessoa que sabe, imagina o Espírito Santo que sabe como agir. Que faz perfeito e faz santo. Né? Aí ele apresenta Jesus de uma forma que a pessoa realmente entende quem ele é. Ninguém conhece Jesus, ninguém entende as coisas de Jesus, ninguém vai falar Jesus é o Senhor. Ninguém vai, eu quero Jesus, Senhor, na minha vida, eu reconheço os meus pecados, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, se não foi o Espírito Santo que tocou lá no coração dela primeiro. Usou a palavra para chegar no coração, foi ele que está mexendo ali, arando aquela terra e fazendo a coisa funcionar. O Espírito Santo que faz isso. Então, se você glorifica a Deus, se você abre bem a sua boca e começa, ai Senhor, eu te amo. Senhor, tu és maravilhoso. Isso é o Espírito Santo operando em você. Pensa numa coisa, reflete comigo aqui só um pouquinho, ó. Pensa naqueles dias em que você estava muito carnal, entendeu? Se deixando levar,
pelas coisas, bem rabugento, bem entristecido, sabe? Meio chateado com Deus. Era fácil abrir a sua boquinha e falar assim, louvar, ler um salmo. Eu vou tentar, eu vou forçar a barra aí. Eu vou tentar ler um salmo, Salmo 150, vai. Né? Oh, Senhor, louvai a Deus todos os povos. Eu vou louvar o Senhor porque o Senhor é bom. Vou louvar com harpa, vou louvar com cítara, vou louvar com palma, vou louvar com dança. Eu vou louvar. Tá. Hoje não. Se você faz isso com alegria, fica difícil. Porque o Espírito Santo está longe de você nesses dias. Porque ele quis? Porque você fechou a porta e falou assim, hoje não, Senhor, volta outro dia. Mas se você não tiver, mas se as coisas não estiverem bem com você, não saiu do jeito que você queria, você teve um sonho frustrado. Só que você continua na presença do Espírito Santo, ele vai fazer você ter alegria. Você vai chorar. Você vai chorar de rendição, você não vai chorar de desgosto, sabe, de aflição. Você vai chorar de uma outra forma e você vai sentir uma paz entre você. Vai falar assim, não, vai acontecer. Deus sabe o que é melhor para mim. Quem que faz isso dentro de você é o Espírito Santo. Independente se você está dentro de situações que te favoreçam louvor ou não. Mas o dia que você está carnal, porque você afastou o Espírito Santo, você não consegue louvar. Você não consegue cantar. Você não consegue dizer palavras de amor ao Senhor. Você não consegue orar. Por causa, está faltando alguém do seu lado. O que fazer quando acontece isso, pessoal? Você sabe que você está carnal. E aí você não conseguiu fazer isso em casa. Você ficou chateado. Aí sabe, fica aqueles dias ruins que demoram para passar. Parece que tudo vai dando errado na sua vida. Você fica chateado, você está com raiva das coisas. Você vai lavar um quintal, você escorrega. Não é? Você não está com vontade de fazer a comida, você quebra as coisas, sem querer, mas se quebra. Aí você fala, quer dizer, já acabou de limpar, vai ter que fazer a comida, ainda vai ter que limpar a sujeira que você fez ali também. Aí você fica aquela coisa, mas é dia de culto, você tem que vir. Porque é um domingo, se você não for, vão sentir tua falta, então você vem porque tem que vir. Aí você chega nesse espírito na igreja, o que acontece com você? Vai cultuar a Deus ou não? Depende de você mudar isso. Tem que conseguir. Como que você consegue? Se você sabe que você afastou o Espírito Santo de você a semana toda. Você vai ter que fazer, a primeira oração que você tem que fazer é de confissão de pecados, tá? Senão você não consegue. Não é ficar assim, eu vou forçar. Não, eu vou louvar. Olha a minha carne e você vai cantar. Não. Primeira coisa, você ofendeu o Senhor. Quando alguém te ofende, você quer que a pessoa, ela parta, dê um pulo sobre aquilo e depois trate como se nada aconteceu? Isso me irrita profundamente. Quando acontece isso comigo. Entendeu? A pessoa me fez um negócio, me machucou pra caramba, depois fiz que nada aconteceu, vamos dali pra frente. Não quero assim. Não gosto, não consigo. E quando eu erro, vixe, eu também não consigo ir lá falar com a pessoa se eu não me humilhar primeiro. Se eu não fica aquilo, sabe, meu coração fica assim, ai meu Deus do céu, sabe, eu tenho que falar, eu tenho que pedir perdão. Aí sim eu consigo conversar de outras coisas. Mas antes disso não. E Deus ensina isso pra gente, é uma coisa espiritual mesmo. Você tem que cultuar o Senhor. A primeira coisa que você vai fazer, você vai se ajoelhar e você vai falar, Senhor, olha, eu confesso a minha preguiça, eu tive preguiça. Senhor, o diabo falou uns negócios para mim, eu acreditei nele e alimentei, Deus. Senhor, eu estou meio chateado contigo, porque o Senhor não fez aquilo que eu queria. Eu fiquei chateado sim, Deus. Você tem que falar tudo, vai falando tudo. Vai pondo todo esse negócio para fora aí. Me perdoa. Mas religioso mata Jesus, né? Mataram Jesus. Religioso é um negócio duro. Eu estou falando para a gente que crê na obra do Espírito Santo, que crê na palavra. Então, você vai confessar, vai pedir perdão, sinceramente, porque você sabe que aquilo não presta. E vai receber o perdão, e aí, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo,
Eu te entristeci essa semana, mas por favor, Espírito Santo, entre em mim de novo. Sabe? Espírito Santo, fica à vontade, opera em mim, sim, eu quero o Senhor aqui. Aí acontece. Aí ele abençoa, aí ele está com você. Mas fingir que você não precisa dele e fingir, mentir para ele, querer enganá-lo, como se não, está tudo bem, está tudo ótimo, está um lixo a relação, não pode, ele não vai estar. Então, para você conseguir glorificar a Deus, para você conseguir orar a Deus com sinceridade, para você conseguir ler a palavra e ter entendimento e amar a palavra, só se o Espírito Santo estiver com você, porque é Ele que glorifica a Cristo através da sua vida. Senão você não consegue nem dar um aleluia decente. Vai ficar um aleluia. Glória a Deus. Que isso? Um aleluia, um glória a Deus decente. Só se o Espírito Santo estiver em você. Senão nem isso a gente consegue fazer. Outra maneira que o Espírito Santo trabalha em nós é Ele nos selando. Ele sela o cristão. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, Santo Espírito da promessa. Coloquei mais uma referência ou não, pastor? O que é selo, gente? O que significa isso? Nós somos selados. Quando a gente crê em Jesus, nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. O que é uma coisa selada, hein? Você recebe, irmãs que vendem os cosméticos, tem uns cosméticos que estão com um lacre, não é? Com um selo. O que significa aquilo? Inviolável. Não é para abrir. Não abre. Outra coisa, você vai num cartório e tem ali aqueles hologramas. O que é aquilo ali? É um selo, é um tipo de um selo. O que significa aquilo? Tá com aquele selo significa o quê? Aquele documento é o quê? Verdadeiro, original. Então mostra que é autêntico. O documento é autêntico. Precisa lá reconhecer a firma, precisa lá registrar no cartório para mostrar que esse documento vale. Então, selo indica autenticidade. Então, se o Espírito Santo está em mim, gente, olha só que coisa poderosa. Eu creio em Jesus e Jesus opera em mim. O que mostra? Que eu sou uma cristã de verdade. Entendeu? Você é um cristão de verdade. Pessoal, não podemos afastar o Espírito Santo, não, porque senão, cadê a nossa autenticidade? Cadê o nosso selo? Cristão de verdade, só se o Espírito Santo opera em você, através de você. Tá? O selo significa também que você é inviolável. Gente, você não pode ser casa do diabo e casa de Deus. Não pode. Só casa de Deus. Se o selo está em você, nunca mais o diabo entra. Não pode. Não pode, tá? Inviolável. Deixa eu fazer lembrei de uma situação aqui, ó. Situação do Pedro. Uma hora ele falou pelo Espírito de Deus, não foi? E falou assim, o Senhor é o Cristo. Quando ele falou isso, Jesus falou o seguinte, olha, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi quem? Foi Deus, foi o Espírito Santo operando nele. Minutos depois ele estava falando pela parte de quem? Do diabo. Depois que Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo, você vê em algum trecho do texto essa inconstância? Não. O que significa isso? Que crente que está selado nunca mais vai ser possesso por diabo. Ele não vai entrar em você nunca mais, ficar endemoniado. Não, porque você é inviolável. E outra coisa, se você ficar falando nessa inconstância, eu não fui possuído, mas eu fui sugestionado e acabei falando uma coisa pelo diabo. Como aí? O diabo usou sua boca? Ele não pode fazer isso. Aí, como é que entra então essa palavra aqui do selo? O que aconteceu aqui? Você, não foi a obra do Espírito Santo que fez isso, mas você que quis falar. Não é diabo coisa nenhuma, é você. Tá? É maldade humana. Porque o diabo não pode mais entrar em você. Se você foi selado pelo Espírito Santo, você é inviolável. Então não vem falar não, o diabo fez isso, não foi o diabo, não, foi você. É igual a tua maldade, a dureza do teu coração fez isso.
Porque o Espírito Santo queria o quê? Que todo mundo se convertesse ao Senhor, não foi? Jesus, o próprio Deus falando com as pessoas, e teve gente que não creu. E teve gente que ficou gritando, crucifica-o. Foi o diabo que entrou nele, gente. Se Deus está fazendo de tudo para eles crerem, foi a maldade deles. Foi o véu que eles colocaram. E por isso ficaram cegos, surdos e coração insensível. Culpa deles nisso daí. Dessas pessoas. Então, tem uma ilustração que falava de uma mulher, era uma mulher e o esposo, né, e a esposa, moravam no sítio, né, acordaram cedo para a roça, né, e ela não estava a fim de levantar aquele dia. Então, ela pegou um ovo, equilibrou ele numa colher de sopa, trouxe o fogo para perto dela, e da cama dela, sentadinha, ela estava cozinhando ovos. Deitada assim. Estava frio, poxa, 5 horas da manhã eu não quero levantar. Né? Aí o marido saiu do banheiro, né? Quando ele olha aquilo, banheiro, quando era lá fora da casa, quando ele entra na casa e olha, ele fala assim, meu Deus, que preguiça é essa? Essa preguiça do diabo, só pode ser. Aí ele fala que quando ele olhou assim, para o fundo da casa, estava o diabo. Falou assim, o quê? Nem eu vi uma preguiça como essa. Não tenho nada a ver com isso. Então tem coisas que o pessoal fica fazendo, é o diabo que fez, é a ação do diabo, é o diabo com esse meu marido, o diabo nesses meus filhos, esses pestinhos. Olha, tem umas coisinhas que é você, na tua mente, no teu coração, que decide, não vou fazer. Não quero fazer. Deus fala, perdão, não vou. Vai lá trabalhar com excelência. Não quero, não estou afim. Você. É a minha decisão humana. É isso que eu quero que vocês entendam hoje, pessoal. A minha decisão humana, ela tem que andar, ela anda com a decisão, sim, espiritual, de Deus. O Espírito Santo, ele age na minha decisão. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é o Espírito Santo que age, independente do que você quer ou não quer, ele age. Não. A gente tem a nossa vontade, tem a nossa inteligência. O que Deus quer fazer é operar com a nossa inteligência, com a nossa decisão. É isso que a maioria das pessoas não entendem. E querem ficar pondo culpa tudo em Deus ou no diabo, sendo que é Ele que tem que fazer. Ou você tem potencial, Deus colocou um potencial. Ou Adão, você vai lavrar essa terra. Ele tinha um potencial, coisas para fazer. Ou Eva, você vai ser ajudadora dele. E a Eva, o que ela fez? Ela ajudou a enganar ele. O diabo te sugestiona, o Espírito Santo te mostra o que você tem que fazer, ele te lembra, ele te ensina. Só que quem vai fazer isso, a decisão é sua. O diabo pode até falar assim, mata ele, vai lá, mata ele. Mas quem vai puxar o gatilho é você. Se a pessoa é possuída, é uma outra história. Mas estou falando para a gente que recebeu a Jesus e creu no Espírito Santo, e o Espírito Santo selou. Esse daí, então, olha, aí a responsabilidade é maior ainda sobre nós. Aí que a gente não pode mesmo ficar pondo a culpa em outro ou naquele. Ele te sugestiona, ele te oprime, Satanás te oprime, te aperta. Como Davi fala assim, eu estou me sentindo num lugar assim apertado, mas Deus veio, me livrou, me colocou num lugar espaçoso. Existe opressão, sim. Existe as crises terríveis, existe tragédias, mas eu quero que você entenda que tem muito potencial humano junto disso daí. Quando você olha e fala assim, Deus, livra meu filho, me livra do mal e tal. E, por exemplo, um filho é acometido com uma tragédia. Você fica doente numa doença incurável. Ai, Senhor! Não, tem coisas ali que... Olha, Deus falou para o cara não dirigir embriagado, mas ele decidiu dirigir embriagado. Ele tomou a decisão de tomar umas 30 e dirigir. Então tem coisa humana. Aí Satanás, né, ele vai colaborando, vamos, ele vai só jogando fogo. Mas quem executa somos nós. Então, o Espírito Santo, ele nos selou. Exatamente para a gente ter a ação só de Deus, pessoal. Quando a gente tem uma ação do diabo em nós também, é porque a gente foi procurar. É porque a gente deixou. Tá? Igual o pintinho que estava ali protegidinho, mas ele quer curtir a vida doidada. Ele não quer ficar espremido ali, está muito apertado, está sufocante.
Eu ficar aqui debaixo dessa asa e com esses meus irmãos aqui, eles estão me atrapalhando, eu quero sair. Culpa foi sua. Era para ficar debaixo das asas ali, mas é xereta, é curioso, se acha o tal. Aí o gavião vem, crau, nele. Né? Já era. Acabou. Ele te selou. Você se tornou autêntico. Se o Espírito Santo está em você, você é um crente de verdade. Tá? Crente que não é de verdade, crente mentiroso, crente safado, crente que gosta de usurpar os irmãos, crente que gosta de ficar prejudicando os outros, crente que mente, não tem o Espírito Santo. Fechou para o Espírito Santo. Por isso, né, é totalmente violável e não é autêntico. O selo também significa garantia, tá? Penhor. A própria palavra fala que o Espírito Santo é nosso penhor. Significa o quê, gente? Se o Espírito Santo está em mim, é a garantia que realmente, quando eu fechar meus olhinhos aqui, eu vou abrir lá na presença de Deus. Ele em mim é a garantia de que eu estou salva. É a garantia de que eu sou uma pessoa, uma nova criação. É a garantia que eu sou filha de Deus. É uma garantia também o selo de Deus em nós. E outra para a gente terminar. Como que ele faz essa obra maravilhosa em nós? O Espírito Santo nos consola e supre todas as nossas carências. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. E as igrejas eram edificadas e se multiplicavam. Porque andavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Consolador significa paráclitos, que significa estar junto, ao lado. O Espírito Santo está conosco, ao nosso lado, para nos ajudar. É Ele que faz toda essa obra de confortar a gente, de nos consolar, de nos encorajar. É o Espírito Santo que derrama amor no nosso coração para a gente trabalhar, para ter amor pelas almas. É o Espírito Santo que nos dá poder para a gente testemunhar de Cristo e também saber que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos unge com alegria e discernimento. É Ele que derrama paz e esperança na nossa mente, no nosso coração. É Ele que concede alegria na nossa luta. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, assim quando eu estou fraco, eu sou forte, porque é o Espírito Santo em nós que faz isso. É o Espírito Santo que produz frutificação espiritual em nós, como o fruto do Espírito. O fruto do Espírito em nós é o quê? Amor, alegria, paz, mansidão, temperança, fidelidade. Oh, como é difícil, tem gente que não é nada fiel, hein? Gentileza, né? Que é amabilidade, paciência, domínio próprio. O Espírito Santo produz isso em nós, gente. Mais um motivo para falar assim, como é que eu falo que sou crente e produzo as obras da carne? Não. Ele em nós nos conforta, nos ajuda e supre todas as nossas carências. Se eu estou precisando de consolo, Ele me dá. Se eu estou precisando de poder, Ele me dá. Como aqui nas igrejas, as igrejas estavam sendo edificadas, estavam se multiplicando, andando no temor do Senhor, tinham paz, porque o Espírito Santo conseguia agir livremente ali. Se as pessoas dão liberdade para o Espírito Santo agir, realmente elas também se tornam pessoas livres, abençoadas, cheias de paz, cheias de frutificação espiritual. Então, o final dessa aula aqui é nos chamar a esse entendimento de frutificar. O fruto do Espírito Santo de Deus. Ao invés de escolher usar a sua boca, escolher usar sua mente para ficar maquinando o que é mal, escolha usar sua mente, o teu coração, o teu corpo para as coisas do Senhor. E aí você vai produzir tudo isso aí, mansidão, temperança. Fruto é uma coisa que merece cultivo.
O Espírito Santo está ali, ele coloca essas sementinhas em você, mas você que cuida desse jardim. É seu trabalho cuidar desse jardim. Olha a tua vida como um jardim. E queira que esse jardim seja um jardim fechado e regado, abençoado, frutificado para o Senhor. Não um jardim a Deus dará, né? Porque tem um monte de jardim que fala, é um jardim. Fala, nossa, esse monte de capinha é jardim? Eu tenho um jardim na minha casa, a pessoa não cuida, a pessoa não planta. Um monte de capinha fala que é jardim. É ruim, hein? Agora é um jardim bem cuidado, com aquelas roseiras ali bem floridas, tudo aparadinho, tudo aguadinho, no tempo correto. Oh, aí sim, é isso que você tem capacidade de oferecer para Deus, entendeu? Eu quero que a minha vida seja isso, Senhor, um jardim regado à Tua presença. Bem bonito, bem colorido, sabe? Bem cheiroso, bem frutífero, a ponta dos passarinhos quererem ficar aqui, sabe? Ter coisas para as pessoas, para eu compartilhar. Eu quero que a minha vida seja assim, bonita de se ver, sabe? As pessoas falam assim, tem Deus nesse negócio mesmo, hein? Tem Deus nessa pessoa, decisão sua. A obra do Espírito Santo é perfeita, é santa, é poderosa. Não ponha o véu. Deixa ele operar. Não ponha o véu no teu coração, mais do que no seu rosto. Não ponha no seu coração. Deixa a luz do Senhor brilhar. Tome essa decisão hoje. Amém? Embora exista uma grande ênfase quanto às curas físicas, né? Que a gente está falando, tudo isso é cura interior. A gente fica preocupada assim, a pessoa está paralítica, né? Vamos trazer para assistir o culto aqui na frente. Eu não sei por que algumas pessoas fazem isso, né? Vem para ficar bem perto do pastor, o pastor orar por ela, porque ela precisa sair dessa cadeira de roda. E você, hein? Com essas debilidades que você tem na tua alma aí, hein? Que só não é visível. Está muito melhor. Está muito mais bem resolvido com Deus. Está muito mais feliz. É uma pessoa amável. Né? A pessoa que trabalha, a pessoa que abençoa, que ama Jesus, né? Não, mas coitado dele. Oh, que desgraçado. Oh, que pecado que esse homem cometeu. Sabe que foi o pai, foi a mãe? E você com essas debilidades que ninguém vê no seu interior. Aquela pessoa chata, aquela pessoa melindrosa, aquela pessoa que não pode olhar, que ela fica com ódio de você. Que isso? Precisa se libertar disso aí, ó. Está muito doente, muito mal. E essa doença não acomete só você, não. É aquelas doenças que vai contaminando, sabe? Tudo por onde passa, vai deixando aquele rastro medonho. Embora a gente veja muita ênfase em cura física, que a gente mais precisa, a grande necessidade da igreja brasileira, da igreja americana, da igreja pelo mundo, é uma cura espiritual. O Espírito de Deus. A gente precisa deixar ele operar mais dentro do nosso espírito. Saúde e prosperidade somente é possível por meio da ação do Espírito Santo. Quer ser uma pessoa saudável, espiritualmente falando? Emocionalmente falando? Quer ter prosperidade? Quer fazer as coisas ser esse jardim frutífero? Olha... Você precisa dessa pessoa ao seu lado. Sempre, todo dia. Precisa do Espírito Santo ao teu lado, senão você não consegue fazer isso, tá bom? Ninguém consegue se curar. Nunca mais falar isso, eu vou me libertar. Não, você é liberto pelo Espírito Santo. Você não consegue se libertar. Tem força de vontade. Você não consegue se curar. Se não for pelo Espírito Santo, você não consegue. Tá? A Ele toda a glória e toda a honra por todos os séculos. Amém. Também. Viu? Queria pedir para você fechar os seus olhos. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa hora. Amado Deus, eu te louvo pela sua presença aqui. Te louvo por nos ensinar, Espírito Santo, mais uma vez. Oh, meu Deus, eu te peço que nesta hora o Senhor esteja falando mais ao coração dos meus irmãos que estão aqui na igreja, daqueles que estão vindo pela internet, que eles tenham convicção que eles precisam muito da tua ação dentro deles, que eles precisam muito te conhecer, que eles precisam muito aprender a te ouvir, te obedecer. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa olhar para nós nessa manhã, para a nossa igreja,
e ver cada vez menos pessoas que resistem a Ti. Nós queremos, Senhor, pelo ministério da Tua palavra, pela Tua ação tão gentil, tão amorosa, que mais pessoas venham a se render ao Teu movimento, venham a se render à Tua obra dentro deles, meu Deus. Em nome de Jesus, que haja uma entrega verdadeira diante de Ti, para o Senhor operar, para o Senhor trabalhar nas nossas vidas, retirar de nós aquilo que não presta, nos fazer aprender cada dia mais a aplicar a salvação, a glorificar a Cristo, meu Deus, a sermos ensinados e relembrados pelas verdades do Pai nas nossas vidas e não fazer a obra de Jesus se tornar uma coisa banal em nós. Ó Espírito Santo, opere dentro de nós para que a gente cada dia mais aprenda a glorificar a Cristo Jesus, não somente com os nossos lábios, mas com toda a nossa vida. Esse é o Teu desejo sobre nós, é isso que nós aprendemos nessa manhã e queremos praticar. Queremos andar contigo lado a lado, pois Tu és o nosso consolador, o nosso professor, o Espírito que traz vida sobre nós, que nos sara, que nos cura, que nos levanta em pé, que nos torna pessoas invioláveis e autênticos cristãos. Em nome de Jesus, que haja ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito nesta manhã e haja mudança de vida, transformação de glória em glória, a imagem de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.